Estamos em Braga, mais precisamente no coração de Brácara Augusta, essa imponente cidade romana que aqui se desenvolveu. Aliás, estamos a escassas centenas, dezenas de metros do fórum da cidade romana e de um conjunto de outras relevantes ruínas e testemunhos arqueológicos dessa imponente cidade, uma das mais importantes da Península Ibérica, viria mesmo a tornar-se na capital da província neste extremo do Império Romano, a Galécia, Brácara Augusta. E estamos mais precisamente junto de um museu inaugurado em 2007, resulta de uma construção de raiz, mas em boa verdade este museu é muito mais antigo, é centenário. Remonta a 1918 e é também, de algum modo, o corolário de um esforço, de um trabalho muito anterior em torno da valorização da memória e dos testemunhos dessa cidade romana. Aliás, o nome do museu, o seu patrono, evoca um importante arcebispo do Renascimento português, que teve já nessa época a preocupação em salvaguardar, em estudar um grande conjunto de materiais de Braga romana. Vamos conhecer o Museu Dom Diogo de Sousa. Sob a tutela do Ministério da Cultura, o Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa é, pela sua temática, um museu local e regional. Contudo, os relevantes vestígios arqueológicos aqui depositados, estudados e expostos, especialmente os da cidade romana de Brácara Augusta, conferem-lhe uma dimensão e importância nacional e até internacional. Fundada no final do século I a.C., embora a arqueologia tenha revelado que o local já era habitado pelo menos desde a Idade do Ferro, Braga virá a ser, no século III da nossa era, a capital da província da Galécia, neste extremo atlântico do Império. Percorrer o museu é, por isso, conhecer de perto o que foi a romanização nas suas mais diversas dimensões nesta região algo periférica, mas igualmente vital, do Império Romano, incluindo testemunhos das suas práticas religiosas e funerárias ou vestígios monumentais, como é o caso dos imponentes marcos miliários, da importância da cidade, medida pelo grande número de vias que aqui chegavam e partiam. Já no interior do museu, vamos ao encontro da sua diretora. Isabel Silva, uma museóloga bem conhecida no nosso país, dirige há 30 anos o Museu Dom Diogo de Sousa, desde 1991, embora a sua relação com o museu comece em 1985. Isabel, muito obrigada por nos receber na sua casa. E que museu é este? Olha, isto é um museu centenário. O museu foi criado em 1918, embora tenha sido revitalizado como museu de arqueologia, portanto completamente e exclusivamente vocacionado para a arqueologia, em 1980. Daí para cá desenvolveu um programa integrado no âmbito do apoio à investigação arqueológica, da dinamização, da mediação, da valorização, portanto limpeza, conservação, restauro das coleções, não é? E, portanto, toda essa metodologia integrada de valorização e dinamização do acervo arqueológico. Vastíssimo. E de facto, nós estamos aqui em estruturas modulares, inauguradas em 2007, mas há todo esse trabalho desde os anos 80, não é? Imenso. Toda a coleção que está patente ao público foi toda ela integralmente restaurada e valorizada aqui no museu, estudada, e houve antes disso já uma relação com a cidade e com a região no sentido de mediar tudo aquilo que estava à nossa guarda, não é? Portanto, esta é uma relação que dista já há cerca de 30 anos, não é? Esta relação com o público, e tem todo um trabalho por trás que foi desenvolvido em estreita colaboração com as entidades de investigação, com os municípios, com as entidades de preservação do espólio e do património arqueológico. E ainda bem que diz dos municípios, porque
poderá, para muitas pessoas, pensarem é o Museu de Braga Augusta, é o Museu dos vestígios romanos de Braga, mas não se esgota aí, muito longe disso. É um museu regional, desse ponto de vista. Exatamente. Temos uma longa relação de colaboração com vários municípios, quer nesta zona do Minho, quer na zona de Trás-os-Montes, como, por exemplo, o Museu Barbaçal ou outras entidades de natureza museológica, neste sentido da entreajuda no âmbito da rede portuguesa de museus, não é? Portanto, sempre foi nosso princípio apoiar os pequenos museus, os núcleos interpretativos, os municípios, na valorização do seu património arqueológico. Mas as próprias coleções do Museu Dom Diogo de Sousa também refletem isso. E as coleções provêm também desta zona litoral, não tanto do território interior, mas fundamentalmente desta região que hoje podemos designar do Minho Litoral, não é? Em estreita colaboração com investigadores, com universidades que desenvolveram os seus projetos de investigação arqueológica desde os anos 70, 80, nesta zona do nosso território, não é? E também aí não se esgota apenas na época romana, mas a abrangência cronológica é muito larga. O âmbito cronológico da exposição permanente do museu vem desde os primórdios da ocupação humana, aquilo que poderemos designar o Paleolítico, até a Alta Idade Média, não é? Portanto, temos aqui um vasto leque de sítios, de projetos, de investigadores, enfim, um longo trabalho de muita gente, muitas instituições, que se reflete nas nossas coleções e na informação que lhe está associada. Entre as muitas frentes de investigação, valorização, enfim, tantas que o Dom Diogo de Sousa assume, há, de facto, aqui também uma importante componente pedagógica, com os seus serviços pedagógicos. Não sei se quer falar um bocadinho sobre isso. Sim, a mediação é fundamental, até porque a comunidade científica tem uma determinada linguagem necessariamente muito técnica, não é? E, portanto, há aqui um trabalho de dinamização e de mediação que é preciso fazer para um leque vasto de públicos, porque servimos muita gente com necessidades diferenciadas, com um entendimento diferenciado da realidade, e nessa medida há um longo trabalho que vai desde, digamos, o teatro, as coisas de expressão plástica, e depois um público também com necessidades diferenciadas, trabalhos de inclusão na área social, etc. Tudo isso é uma das nossas preocupações. Isso é muito interessante, porque geralmente quando se fala em serviços educativos as pessoas pensam só é o serviço dos museus para as escolas, mas é bem mais do que isso. E nós temos permanentemente em desenvolvimento projetos de mediação na área social, que têm a ver com a inclusão das pessoas com necessidades especiais, têm a ver com a inclusão de pessoas que vivem de alguma forma à margem da sociedade, tem a ver com estes fenómenos da igualdade de género, da criação de condições para a reintegração no mercado de trabalho. Portanto, há um leque vastíssimo de atividades que partem da nossa identidade, daquilo que é comum e facilmente entendido por todos, não é? Para exatamente conferir às pessoas autoestima, dignidade e esta noção de pertença a uma comunidade, não é? E tudo isso são valores que ajudam que as pessoas se sintam mais cidadãos, mais parte da sociedade, e isso tem um papel crucial no desenvolvimento humano. O dia-a-dia dos habitantes de Braga Augusta, nos espaços públicos, mas também nos domésticos, seus usos e hábitos, estão bem documentados, não só por impactantes maquetes que reconstroem alguns dos espaços que foram descobertos, identificados e escavados na cidade, mas também através dos espólios que aí foram recolhidos, que incluem os mais diversificados objetos comuns e utilitários, de cerâmica e de vidro, mas também peças raras de adorno e de prestígio, outros que revelam a prática de jogos ou a produção têxtil em tiares artesanais.
Os museus são instituições que também de um modo crescente vêm estabelecendo importantes parcerias com outras instituições, com entidades, por vezes cruciais no desenvolvimento da ação, no caso, por exemplo, dos mecenas. E a propósito aqui do Dom Diogo de Sousa, vale a pena referir desde há algum tempo a relação que o museu tem com a Fundação Brácar Augusta e por isso, para percebermos melhor essa relação, nada melhor do que falar com o presidente da Fundação, o professor Miguel Bandeira, doutorado em Geografia Humana pela Universidade do Minho, onde de resto é professor, mas também um homem com uma grande experiência nestas questões do património, do associativismo do património. Durante 20 anos esteve envolvido numa das mais antigas e dinâmicas associações do património, não é? César Pavão. Olá, Cláudio. Não vai nada, Joel. É um prazer estar consigo. É um prazer também. De facto, a Fundação Brácar Augusta é uma fundação que foi criada em Braga quando da suposta realização do bimilenário da cidade de Braga. Sabe-se que Braga tem 2000 anos, seguramente, embora não se consiga precisar exatamente da data da sua fundação. E essa fundação foi constituída por 4 das instituições mais relevantes do nosso concelho: a Câmara Municipal de Braga, as Universidades do Minho e a Universidade Católica, que tem aqui a sua origem na cidade, e o Cabildo da Sé Primacial, que se reuniram nesse contexto inicial para promover e comemorar os 2000 anos da cidade, mas também para lançar as bases necessárias da promoção de um dos nossos maiores bens, que é, de facto, o património e a cultura. E a história, de facto, vem demonstrando que esse recurso serve como um fundamento para nós promovermos multissectorialmente o nosso desenvolvimento. E essa é fundamentalmente a missão da Fundação. E o que é que, já vamos à relação da Fundação com o museu, mas nestas áreas da história e do património, o que é que a Fundação tem vindo a promover? Bom, a Fundação tem desde logo uma grande tradição no domínio editorial, tem uma coleção de facto de livros que reportam, ou começaram por reportar de alguma maneira a visão daqueles escritores e pensadores que visitaram Braga, retiveram da sua passagem pela cidade, depois diversificou-se. Promovemos também ao longo destes anos edições e apoio a publicações que de facto são relevantes para a tradução desse valor patrimonial, mas também ciclos de conferências aos mais diversos níveis, portanto em 25 ou quase a caminho dos 25 anos, ou a caminho dos 25 anos é já um património, digamos, muito exaustivo e que agora, precisamente por força também de uma reconfiguração recente, já que a Fundação, recordo, apoiou Braga, a capital europeia da juventude, há uns anos atrás, prodigamente está a recentrar novamente o seu papel na promoção do património e da cultura de Braga e, muito particularmente, na questão do mecenato, que é, pensamos nós, uma das estratégias fundamentais para sustentar não só o valioso e diversificado património que temos, numeroso também, mas ao mesmo tempo envolver a sociedade nas suas múltiplas expressões, digamos, no reconhecimento e também no apoio que é necessário fazer. Portanto, não pode ser só o Estado, de facto, a suportar os custos, digamos, do património, tem que ser a sociedade no seu todo. E é aí que chegamos a esta relação da Fundação com o museu, não é? Exato. Mas para falar sobre isso, eu lhe pedi para irmos aqui a uma outra interessantíssima sala. Vamos lá. As exposições do Museu Dom Diogo de Sousa procuram também, para lá do sublinhar da importância da cidade de Brácar Augusta, a sua contextualização e a do noroeste da Península Ibérica no vasto mundo romano. A integração destes territórios no clima de paz e de grande desenvolvimento comercial do Império está bem documentada não só pelos achados de moedas que atestam uma grande circulação monetária, mas também pelos objetos provenientes um pouco de todo o Mediterrâneo e o resto do Império, revelando um notável comércio a longa distância.
E agora só a título de provocação, qual é assim a memória mais antiga que tem do museu? Curiosamente, ainda que a minha idade, apesar de ser já um pouco avançada, não é suficientemente antiga para estar ajustada à idade deste museu. Como sabemos, foi fundado por decreto em 1918 pelo Presidente da República, Sidónio Pais. Curiosamente, as minhas primeiras memórias são do acondicionamento de algumas das peças que aqui estão, sobretudo os marcos miliários, nos fundos do Largo do Paço, de onde hoje é a reitoria da Universidade de Minho. E estavam ali à espera dos bons tempos que... Estavam à espera dos melhores tempos que, felizmente, não ficaram adiados para as calendas, mas que acabaram com este belo edifício, de um modo muito feliz. Faz dele uma das peças museológicas mais interessantes e mais projetadas da cidade de Braga. É verdade, e não só. E é exatamente por isso, de que forma é que nestes últimos tempos a Fundação tem colaborado com o museu? A Fundação, desde logo, há poucos meses, diria, enfim, o tempo vai passando, de algum modo mediou o protocolo da ação notável do casal Buller-Brockhaus, que doou a este museu, como é conhecido, a sua coleção privada de anos de dedicação, mas precisamente porque a Fundação tem essa capacidade, essa agilidade e de alguma maneira representatividade para poder mediar entre uma ação que se deseja cada vez mais frequente de captar mecenas e de captar outro tipo de apoios da chamada sociedade civil, no apoio a estas instituições que carecem, obviamente, desse reconhecimento e desse apoio. E muitas vezes também estão um pouco... Eu sei que o termo é um bocadinho forte, mas maniatados até por uma série de constrangimentos mais administrativos. Formais, evidentemente, e que, no caso dos mecenas, é fundamental, porque os mecenas, ao dar, não se compadecem, obviamente, com dificuldades que contrariam o seu próprio ato de generosidade, não é? Claro. E, nesse sentido, acho que a Fundação prestou um excelente papel e, naturalmente, posiciona-se para poder vir e está aberta a outro tipo de apoios e mediações que pode ajudar a promover, naturalmente, o património. E o professor há pouco falava-me das conferências que a Fundação tem promovido e agora, a propósito exatamente desta coleção, a Fundação também está aí a apoiar um ciclo de conferências que, de facto, em boa hora se chamaram Conversas no Museu. Temos, naturalmente, a disponibilidade e o apoio do professor Rui Moraes, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que é um arqueólogo reputado neste período e nesta área e que tem dinamizado, no fundo, a leitura, a apresentação e o contacto direto e não direto, porque as circunstâncias também nos têm obrigado a difundir por via mediática, digamos, estas conversas, aquilo que é a possibilidade de também não só usufruir do valor plástico que cada uma e artístico cada uma destas peças tem, mas também o próprio conhecimento e o contexto que elas têm nos lugares e nas épocas em que foram executadas. Para lá das suas relevantes exposições, o Museu Dom Diogo de Sousa afirma-se também pela natureza cultural e científica. Nas suas instalações, que incluem biblioteca, loja, livraria, auditório, restaurante, decorrem com regularidade palestras, ações de formação, concertos, exposições temporárias diversas. Uma dinâmica que não passou despercebida a um casal alemão colecionador de relíquias do mundo antigo e clássico. Isabel, isto é de facto um novo espaço do museu, isto é, pelo menos uma nova e surpreendente exposição. É verdade. Onde é que estamos? Estamos na sala da coleção Buller-Brockhaus, que foi uma doação
que o museu teve o privilégio de inaugurar agora. Finais de 2021? Finais de 2021, e que de facto veio complementar a imagem que nós temos do mundo clássico com uma coleção que tem uma grande unidade em torno do Mediterrâneo, berço da civilização clássica, e que faz o contraponto justamente com a nossa periferia, não é? E, portanto, não só completa essa imagem e esse conhecimento, como é também uma relação de afeto que estabelece com o visitante, porque tem muita representação da figura humana, porque é o conjunto de peças que nós tínhamos memória dos compêndios escolares. Sim, exatamente. Eu estava a pensar exatamente nisso. Eu estou a olhar aqui por muitas peças. Imagino que isto vai ter um grande impacto junto da comunidade escolar, porque estão aqui muitos daqueles, se me permite, estereótipos, não é? Que vemos nos livros escolares e que estão aqui, que agora se podem ver. É verdade, não é? E por isso também a ligação afetiva, não é? E de memória com as pessoas é imediata, não é? E estamos aqui a falar de uma coleção com quantas peças? Cerca de 300 peças, todas elas mosaico, cerâmica, muito diversificadas do ponto de vista da funcionalidade, dos materiais. E é o que dizia, quer dizer, mas das coisas do Antigo Egito, verdade, aquela fabulosa taça etrusca, provavelmente do século VII. Sim, à volta disso, não é? Portanto, temos várias coisas até praticamente à época romana, não é? Mas é interessante este casal ter doado este espólio para nós foi de facto uma honra e foi também um legado de grande afetividade, porque o casal escolheu o museu pela atividade do museu, porque lhe reconheceu capacidade e uma qualidade de trabalho nas suas diversas vertentes, nesta componente, digamos, integrada em torno da arqueologia, não é? E porque, de facto, reconheceu também na cidade uma dinâmica em torno de Braga Augusta. E isso foi fundamental. Bem. Eu sei que é difícil pedir à diretora do museu para, nesta fabulosa coleção, nos selecionar uma peça, mas qual era aquela que a Isabel, se tivesse que... Não, em honra de Braga e dos bracarenses, o casal Buller-Brockhaus doou-nos este busto do Imperador Augusto, numa homenagem à cidade e ao museu. E por isso, esta tem que ser, de facto, a peça de eleição e decoração e de afeto dos bracarenses. Estamos a falar de Otávio Augusto, o homem que... O Imperador e o fundador de Braga Augusta, não é? Muito bem, sim. Embora os principais núcleos do Museu Dom Diogo de Sousa se reportem à época romana e com base nos achados e nos espólios recolhidos nas escavações arqueológicas em Brácara Augusta, a verdade é que este museu abarca outras cronologias, outros períodos e num território mais vasto do litoral norte, desde os mais recuados vestígios dos primeiros hominídeos que por aqui passaram no Paleolítico, também marcas da sedentarização, da fixação do homem neste território e a sua prática agrícola no Neolítico. São também importantes os vestígios da Idade dos Metais, particularmente da Idade do Ferro, o período que antecede a chegada da romanização. Enfim, aqui encontramos salvaguardada uma importante memória do nosso passado, naquele que é um dos mais fabulosos museus de arqueologia no nosso país.